Olá, tudo bem, pessoal? É o seguinte, o Contivi colocou aqui no Twitter dele um questionamento. Bolsonaro é a única pessoa que eu vi que ferve o café com a água junto. Será que esse bagulho fica bom? Bom, o será implicaria em uma interrogação. Aqui, ó. Mas eu vou entender como um questionamento, né? Digamos que seja um questionamento. Aí, abaixo, ele colocou uma enquete. Quando você faz café, você ferve a água com o pó e o café dentro, né? Ó, quando você faz café, quando você faz seu cafezinho, você ferve a água com o pó do café dentro. Aí, 3 opções. Sim, mó normal aqui. Não, só água, pó, H. Não vou falar essa palavra. Desculpe, não dá pra falar. Não sei fazer café. Bom, venceu aqui, sim, mó normal aqui, 19%. Não, só água, pó, A. 54%. E outros 26% não sei fazer café. E eu escrevi aqui embaixo. Será que eu acho a minha resposta? Difícil. Ah, mas eu devo ter dito. Vamos ver se está aqui no meu. Aqui no meu Twitter. Mas eu disse assim: você não colocou a opção que eu uso para fazer café. Então eu vou gravar um vídeo e te mostrar. E isso aqui é o meu modo de fazer café. Vamos à história e à aula de física a você, que não demonstrou o meu modo de fazer café. Contente? E a você que não conhece a física, a ciência por trás, a história por trás do café a vapor. A princípio é o café a vapor. A cafeteira, bom, esse documentário, essa história está aqui no www.grãogourmet.com. Como preparar café na cafeteira italiana? Moka. A cafeteira, também conhecida como moka, foi inventada em 1933 por Alfonso Bialetti. Deu-se esse nome em homenagem à cidade de Moca, no Iêmen, muito famosa pela qualidade do seu café. Não é exagero dizer que a criação revolucionou o modo de preparar o café. E foi graças a ela que o espresso se popularizou na Itália. Segundo a história popular, abre aspas, Bialetti teve um lampejo enquanto observava uma máquina de lavar rudimentar, utilizada por algumas lavadeiras. Surgira a moka, uma cafeteira a vapor. Tira-se. Tá um pouco difícil para eu tirar. Por que vapor?
a água ali embaixo, o pó no meio. Essa borrachinha dá a pressão de que aquela parte de baixo precisa. E aqui vai ser o seu coador. Devolve. Ela sai daqui, a água que tá aqui, passa aqui pelo pó. Aqui ele é coado, aqui a pressão e ela vai sair aqui. Por isso, a vapor. O modelo da moca. A moca é feita de alumínio e sua forma mudou muito pouco dos anos de sua criação até hoje. Apesar de manter o formato semelhante ao original, a cafeteira inovou na sua tecnologia para produzir o café e até ganhou algumas versões coloridas. De 1933 até os anos 40, a produção da cafeteira era à mão, e fazia sucesso no mercado local. Após isso, com um touquinho de publicidade, a moca ganhou espaço no modo que produziu café na Itália e foi super importante na história do país. Não raro, as pessoas também chamam esse método de sobrenome do inventor, as cafeteiras Bialetti. Não raro, quase sempre, né? Bialetti, conforme aqui, caixa. Hoje são sinônimos de café da melhor qualidade. Por aqui, ela não foi adotada nas casas quanto lá fora. Não, quer dizer, por aqui ela não foi adotada quanto lá fora, mas a cafeteira italiana é o método mais aceito em comparação aos outros, como a prensa francesa. A cafeteira italiana prepara expresso ou não? O café expresso, do italiano café expresso, é um método que prepara café através da passagem de água quente sob alta pressão pelo café moído. Água quente sob alta pressão sobre o café moído, que fica aqui. Isso significa café expresso. O café expresso tradicional, em máquina industrial, é feito sob pressão de 900 a 1000 kPa, 9 a 10 atmosfera ou bars. O que explica o termo expresso, que aqui tem o sentido de exprimir ou espremer. O significado de expresso é exprimir ou espremer. A água quente passa por aqui a uma pressão que essa borrachinha faz. E isso aqui é o mesmo que exprimir ou espremer na máquina industrial. Mas enfim, aqui é café expresso. Nenhuma máquina destinada ao uso doméstico, que só precisa ir ao fogo, irá produzir pressão suficiente para fazer o mesmo café de uma máquina de cafeteiras. Ou seja, a moca não é um café expresso no sentido literal mais leve. Não é expresso. Portanto, está bem claro. No entanto, a cafeteira italiana é uma saída super eficaz para fazer um delicioso café próximo ao expresso em casa e com um preço mais em conta. Porém, se quiser um expresso 100% verdadeiro, só nas cafeteiras ou comprando uma máquina profissional. Vamos entender o processo?
com o professor Douglas Gomes. Vamos voltar aqui à primeira ideia. À medida que fornecemos calor para a água, esta água vai aumentando de temperatura e vai vaporizando. Ou seja, a gente vai ter a saída do vapor de água aqui para cima. Então vai aumentando a quantidade de moléculas nessa região. Está tudo muito bem fechado. Essas moléculas de vapor que vão surgindo por aqui, elas não têm para onde ir. Então aumenta a quantidade de moléculas. Isso quer dizer o quê? Vai aumentar a pressão nessa região da cafeteira. De acordo com a equação de Clapeyron, o valor da pressão exercida por um gás é igual a nRT sobre V. E o que está aumentando nessa porção gasosa? O número de mols de moléculas, à medida que a vaporização vai acontecendo. E com isso vai aumentando a pressão. Note, o aumento da pressão aqui sobre a superfície livre do líquido, por conta do aumento da quantidade de moléculas de gás, vai fazer com que esse líquido seja empurrado para baixo. Não é estranho? Olha, aqui a gente tem a água entrando em ebulição, o processo de vaporização, a evaporação e até a ebulição, vai fazer com que haja um aumento da pressão nesta região. Este aumento de pressão vai fazer com que esta água seja empurrada para baixo. E por conta aqui de haver este duto, esta água vai subir. Professor, isso tem a ver com o princípio de Pascal? Pode-se dizer que sim. Um acréscimo de pressão provocado em um ponto do líquido é transmitido a todos os pontos desse líquido em todas as direções. Por esse motivo, o nível da água que estava aqui dentro anteriormente igual ao de fora vai subindo. Então, empurrando a água ali fora para baixo, esta água vai tendendo a subir, porque aqui não tem água nessa região. A pressão que você tem aqui do lado de fora é só uma atmosfera, se você estiver próximo do nível do mar. Então, qual que é a consequência disso? Tem pressão aqui, mas não tem pressão para conter a subida da água. E a água vai passar pelo café. E à medida que vai passando pelo café, você vai ter o café sendo coado. Então, aqui você vai conseguir produzir o líquido por conta da física, por conta da pressão, por conta da vaporização. Então, tem muita física dentro de uma cafeteira. Existem outros modelos que em outros momentos eu posso vir trazer para vocês. Mas esse daqui é um modelo de cafeteira que vai te fazer um café especial, saboroso, se você tiver um bom grão. Então, aprendemos que é possível fazer a água subir por conta do aumento de pressão que o vapor vai ter aqui. Lembrando que esse acréscimo de pressão vai empurrar a água para baixo. Como aqui nessa região central eu não tenho este vapor para conter a subida da água, então ele sobe até chegar à atmosfera. Né? E nisso ele vai passar pelo pó de café, vai haver então o processo de coar e assim nós vamos obter o nosso líquido. Bom, querido estudante, O canal desse professor aqui, para quem quiser ou tiver curiosidade, professor Douglas Gomes. Eu vou deixar aqui na descrição. Não encher muito para que esta água aqui não suba aqui. Esse bule aqui, essa cafeteira, ela pega 1 litro. Usando um bom grão, por exemplo, o Melita extra forte, um café extra forte. 3 medidas dessa é o suficiente. 3 colheres. Se for uma torragem média, coloque mais. Mas para o extra forte, 3 é o suficiente. Não esquecer de observar se essa borracha está aqui e isso aqui. Porque na falta desse coador, o que vai acontecer é o seguinte. Na falta dessa borrachinha não vai haver pressão. E na falta disso aqui,
vai entupir aqui, vai explodir, como foi o caso de outra cafeteira aqui em casa. Minha irmã não sabia montar e esqueceu de pôr essa peça. O café simplesmente entupiu ali e a cafeteira explodiu. Então, observar isso aqui é obrigação. Aqui em casa existem as de inox, que vem da China, existem as de alumínio com teflon. Ó, tá fechado. Já já nós vamos acompanhar ali. Ó, vazio. Sem nenhum barulho. Perfeito. Eu já li em algum local que o café passado dessa forma contém menos cafeína, devido, ó, quando você vê que está, ó, quase em cima, abaixe o fogo. Abaixe o fogo. Eu abaixei até o último, ó. Assim. E ele permanecerá. Vai. Servido para o melhor café semi-expresso. Bom dia a todos.